queria dar aqui boas-vindas, agradecer a presença de vocês por aqui e deixar, Carlos, você se apresentar. Fica à vontade. Consigo. Tá? Conseguem me ouvir bem? Perfeito. Bom, é sempre assim. Por mais que as pessoas falem, mas Carlos, você já é um velhote, você já faz palestra há tanto tempo, você já dá aula há tanto tempo, você fala em público há tanto tempo. Não dá para não mentir, assim, a gente sempre fica nervoso. É sempre uma expectativa, cada história é uma história, cada dia é um dia, mas uma forma eu sei que eu sempre começo, com agradecimento. Muito obrigado, Denise, pelo convite. Obrigado a todos que estão também despendendo esse tempo para conversar, para falar, para trocar uma experiência. Acho que vai ser um bom bate-papo. Os cabelos que vocês não estão vendo, os que caíram de tanto trabalhar com privacidade e proteção de dados. Vou falar bastante disso, é a expectativa. Mas a minha origem, em talvez alguns segundos eu consiga colocar a minha origem, meu background, meu DNA, ele não é da área jurídica. Eu fiz de tudo para não ir para o direito. Teria sido mais fácil minha vida, família de juristas também, meu irmão tem um irmão gêmeo, o que é bom, vocês não sabem se eu sou eu, se é meu irmão gêmeo, mas brincadeiras à parte, eu fiz de tudo para não ir para a área jurídica. Eu sempre acreditei que o futuro da humanidade, sempre fui idealista, estava dentro da tecnologia, da informática, dos códigos. Não os códigos civil, de processo, mas código Perl, Python, C, C Sharp, PHP e por aí vai. Trabalhei muito tempo como desenvolvedor de software, com foco em comunidade, em software livre, em Linux. E um belo dia estava num projeto na Grécia. Esse meu trabalho me levou a conhecer diversos países, morar em algum deles. Estava num projeto na Grécia, liguei para o meu irmão, gêmeo, e falei que eu não estava satisfeito, que eu queria fazer um upgrade na minha vida. E ele falou pela milésima vez, vai para o direito. Eu falei, não aguento mais, você, a mãe, madrinha, todo mundo falando, faz direito, faz direito, faz direito. Eu falei, não. Até que ele me falou algo extremamente relevante. Ele me perguntou como que era um certificado digital. Ele me explica um certificado digital. E eu não sabia nada de direito, não tinha conhecimento nenhum. Falei para ele, um certificado digital é a combinação de duas chaves, uma pública e uma privada, ela pode ter 64 bits, 32, 64, 128, tem a questão do armazenamento, como que vai ser armazenado, as chaves. Aí ele, não estou percebendo nada, me fala de banco de dados. Aí eu falei para ele, estrutural, como que você quer que eu fale? Aí ele, tá vendo? No futuro vão precisar de juristas com esse conhecimento que percebam exatamente o que é um licenciamento de software livre, o que é um licenciamento de software comunitário, como que funciona o direito e a tecnologia junto. Ali, como nos desenhos animados, subiu uma lâmpada, né, na cabeça, pum, teve uma ideia, ou melhor, aceitei uma ideia. E aí que eu voltei para o Brasil, fiz prova de acesso, de ingresso, e acabei por entrar na faculdade de Direito da Universidade de Guarulhos. Em paralelo, fui fazer uma especialização em Direito Informático, Direito Digital, pela FGV. E ali começou a minha paixão pelo direito digital, já há um bom tempo. E eu não sei se é bom ou se é ruim, mas eu fui criando alguns inimigos no caminho. Os engenheiros de software não acreditavam que eu tinha trocado os códigos informáticos por códigos de processos, e os juristas não acreditavam que eu podia chegar em algum lugar, porque eles não tinham essa visão na sua grande maioria naquela época. Fato foi que, passado aí alguns bons anos, uns 15 anos, o mundo hoje já está mais preparado para ouvir falar o que eu perguntei na primeira aula. Acho que deve ter alguns colegas meus aqui de sala. A primeira aula de Direito Civil, que foi o direito personalíssimo na faculdade. A professora Luciana falou, discursou durante 4 horas. No final, Carlos levantou a mão. Professora, e o direito personalíssimo de um avatar? E o direito personalíssimo Em de que um ano perfil isso? em Orkut na época? Ela não entendeu o que eu estava falando.
Tô falando de uns 14 anos atrás. Tô falando de uns 14 anos, isso. E a professora não esperava esse tipo de pergunta no primeiro dia de aula, e assim eu segui a faculdade inteira. Ajudando, foi na época, eu ajudei a construir o Marco Civil também, porque eu já acreditava no Marco Civil. Foi uma festa quando foi aprovado no Senado o Marco Civil, e tem alguns pitacos que eram relacionados ao padrão aberto no Marco Civil, neutralidade de rede, e de lá para cá muita coisa foi acontecendo. Na faculdade de Direito, conheci quem seria minha esposa, e ainda é, e me ajuda muito, e apoia muito. Um dia ela entrou na sala, eu perguntei pro professor, quem é essa gigantona aí? Ela é bem maior que eu. Aí o professor, respeito, que ela é de família. Eu falei, eu também sou de família. Passado 8 meses, casamos, Olha, e ela, portuguesa, vim parar em foi aí Portugal. que tudo Assim que eu vim começou. parar em Não foi a Portugal. profissão, foi o amor. E foi o amor, foi o amor. E é um amor também que me mantém muito com a privacidade. A gente vai falar disso. O amor que me mantém, que me conecta com a proteção de dados. E aqui em Portugal eu acabei indo trabalhar numa empresa que na época eu não tinha conhecimento, achava que era uma empresa pequena, uma empresa qualquer, que era a EDP. Mal sabia eu o tamanho do desafio que ia ser o projeto da EDP. Trabalhei no projeto da EDP, da implementação, da adaptação, da resposta aos titulares de dados, todo o desenvolvimento, desde o aplicacional, organizacional, estrutura jurídica, e o projeto acabou e foi entregue. Na semana que o projeto foi entregue na EDP, meu coração disparou, fiquei com medo, receio, vou perder emprego, o que eu faço? Estou sozinho com minha esposa. Veio uma ligação sexta-feira à noite de uma multinacional japonesa, que é a Fujitsu, falando que já acompanhavam a minha atividade. Eu sempre fui de escrever muito, de atuar muito, de dar a cara a tapa. Eu lembro o primeiro artigo que eu publiquei na Bélgica, e esse artigo foi utilizado muito antes do regulamento de proteção de dados. Esse artigo foi utilizado como uma fonte de direito por uma decisão do Tribunal Europeu. E aí nossa, vale a pena escrever. E eu sempre escrevi a Fujitsu, né? Algumas pessoas já me acompanhavam e me fizeram a proposta para ser o DPO, o responsável pela proteção de dados. Eu fui bem sincero, eu gosto muito da transparência, o princípio que eu mais gosto é a transparência. E falei, não sei se eu estou à altura. Eu sempre trabalhei como o braço direito do DPO, sempre fui, sabe, aquele que almeja em ser o assessor principal. Era essa a minha ambição. E para isso estava estudando, já tinha trabalhado bastante com alguns advogados, algumas consultorias também, em São Paulo, no Brasil, na Europa. Falei, não sei se eu estou preparado. Pô, Carlos, se você que trabalha tanto tempo com segurança da informação, com desenvolvimento de software, tirou a faculdade especializado em direito digital. Não era direito digital, mas para mim era tudo direito digital. Quando falava crime, como falava de invasão, quando falava de posse de terrenos, eu sempre pensava, posse, terreno, disputa de nome de domínio. Bom, terreno na internet é um domínio, eu sempre criava links, conexões, a faculdade inteira. Eles falaram, na verdade você vai ter 2.000 pessoas para te ajudar. Então é fácil ser DPO, se eu tenho 2.000 pessoas para ajudar, estamos juntos, estamos together. E aí eu aceitei o desafio. Mal sabia eu, na verdade eu imaginava que esses 2.000 iriam se tornar 22.000. Quando eu fui, depois do projeto, eu acabei sendo escolhido. Não sei se é bom, se é ruim, na verdade eu sei é bom, é que a gente tem medo dos desafios, mas eu acabei sendo uma pessoa selecionada para ser o representante em privacidade da Fujitsu para a China, para a Índia, Costa Rica, Polônia, aí outros campos. Então foi acumulando funções, e eu estou aqui, apaixonado pelo que eu faço, dou aula também numa pós-graduação aqui na Europa, aqui em Portugal, e eu gosto, eu acho que
a melhor parte do conhecimento não é o que retém, é o que você passa. O conhecimento partilhado é o mais importante. Você falou Quando uma as coisa pessoas aqui falam... que acho que muita gente que está vendo essa live hoje veio aqui por uma inspiração, porque tem vários profissionais querendo ingressar nessa área, que já estão apaixonados pelo tema, que a gente tem, né, grupos de estudos, de alunos, e que muitos têm esse ponto que você foi transparente com a empresa e com você mesmo. Não sei se eu estou preparado, mas você foi. Então, a gente vai falar isso no final, né? Só retomar aqui esse ponto, porque a gente vai falar sobre essas coisas. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muito, eu acho que tem um lado bom disso, né? Que são pessoas que realmente têm essa responsabilidade com o tema, mas por outro lado, se a gente não dá a cara a tapa, também nada acontece, né? Mas a gente vai chegar lá. O que eu queria te falar agora, sim. E a gente comentou um pouquinho hoje cedo, que a primeira coisa que eu te falei, né, foi, poxa, Carlos, olha, amanhã, GDPR, né, Regulamento Europeu de Proteção de Dados, completando 4 anos. Topa a gente fazer uma conversa hoje? E a primeira coisa, acho que você respirou fundo e falou assim, Denise, 4 anos é o GDPR, mas esse tema tem muito tempo. E foi quando também me virou a chave também para essa live de hoje, de falar o seguinte, né? Sim, né? A gente vai chegar lá no que esses 4 anos representam, mas quem está estudando esse tema, quem está, né, agora querendo atuar nessa área, não consegue dar um passo se não souber a origem. Então, comenta um pouco. Eu sei que, claro, que isso é uma aula inteira, talvez de mais de 1 hora, e a gente tem aqui pouco tempo, mas talvez pinceladas para o pessoal começar a pesquisar e saber onde vai buscar essas informações. Tá. É até difícil falar disso em tão pouco tempo. É um challenge. We have a challenge. Por quê? Porque essa história de privacidade, de proteção de dados... Eu até fiz uma colinha com os pontos principais para não esquecer. Essa história, ela não começa sequer nesse século, né? A história da privacidade, da proteção de dados, o que nós conhecemos hoje como direito de esquecimento, me esqueçam, me apaguem. Isso aí começou no século passado, vou colar, 1890. Em 1890, com 2 advogados, que eram o Samuel Warren e o Lewis, eles escreveram um artigo para Harvard. E esse artigo ele foi publicado com o título de Right to be Alone. Eu tenho o direito de ter esquecido. Eu vou falar de novo porque isso é muito importante. 1890. 2 pessoas que estudavam direito se preocuparam. Eu tenho o direito de ser deixado em paz. Não me venha fazer propaganda. Não entre na minha casa. Óbvio, eu estou falando analogia, não me envie o spam. Não ligue me oferecendo um novo pacote de internet. Eu tenho o direito de ser deixado em paz. Isso foi escrito em 1890. De lá para cá, muito foi conversado. A sociedade evoluiu como um todo. E aí, por que eu falo da sociedade? Eu lembro de novo da faculdade. O direito, ele tem como fundamento trazer a segurança e a estabilidade da sociedade. E se a sociedade evoluiu, é natural que o direito evolua. E como estamos falando da privacidade e proteção de dados, de 1890 para cá, algumas coisas importantes aconteceram, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim, foi declarado um direito fundamental, o direito à privacidade. Em 1948 foi declarado um direito fundamental, o direito à privacidade, onde? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas aí foi muita coisa, estou vendo aqui, 1967 também foi publicado a Lei da Liberdade de Informação. Isso tem a ver com o conflito que a gente conhece, né? Onde que é a liberdade, o discurso de ódio, a transparência, onde que encaixa qual que é o limite de um e de outro?
são dados pessoais, os dados pessoais têm a ver com direito personalíssimo, o direito personalíssimo tem a ver com a honra, com a calúnia, com a injúria. São coisas que acabam se ligando em determinado ponto. Então, eu sempre comento também para os alunos, para os companheiros, colegas, trabalhar com... Eu falo muito para o meu pai, trabalhar com direito digital específico, privacidade, não é tão simples quanto parece, não tenho que saber o RGPD. Aliás, o RGPD talvez seja aí seus 2, 5% do todo. Tem que saber as diretivas europeias. Hoje, há pouco tempo, coisa de 2 meses, foi aprovado a lei chinesa de proteção de dados, a lei federal deles. Na Costa Rica, na Índia, já foi aprovada, falta ser publicada a lei de proteção de dados, entrou na Constituição também no Brasil, o LGPD, o CCPA também tem muito impacto, a lei de proteção de dados no México, hoje é global. Hoje eu estou desenvolvendo um software, ou estou dando suporte para o desenvolvimento de um software que está sendo feito em Portugal, mas esse software é para comercializar um produto na Espanha e trata dados pessoais dos argentinos. Aonde estão os direitos? Cadê os conflitos? Cadê as responsabilidades? Isso me lembra o Digital Single Market. É complicado, não é fácil. Mas aí, a gente tem em 1980 também a OCDE, né, que emitiu a diretriz sobre proteção de dados. Deixa eu ver outro importante. Em 81, a Convenção de Proteção de Dados também tornou o direito à privacidade imperativo. O Tribunal Constitucional da Alemanha tomou uma decisão importantíssima em 83, quando ela adotou na sua própria Constituição, né, do Estado. Em 95, aqui começa a história do GDPR. Em 95 é criada a Diretiva Europeia de Proteção de Dados. Como eu sei que não é de muito conhecimento dos estudantes, até de alguns profissionais, desculpa se eu parecer arrogante, mas eu acho importante falar a diferença de uma diretiva e de um regulamento. Porque a gente acabou de entrar na diretiva europeia agora, numa forma simples, um linguajar bem coloquial, uma diretiva ela não tem aplicação direta. E isso traz muitas consequências para o direito internacional, para a comunidade europeia. Já o regulamento ele tem aplicabilidade direta. Então, quando foi criada a diretiva europeia, dependia de cada país fazer a transposição para o seu estado. E isso cabia em interpretações e divergências em coimas, em valores, em princípios, até em questões da autoridade de proteção de dados. Como que ia ser a linha de atuação dessa autoridade? Ela ia ser autônoma, ia responder para um executivo, não ia? Olha a cutucada que eu dei agora. Mas tudo bem. É como o que a gente fala hoje entre obrigação, o que é uma obrigação e o que é uma boa prática, né? Antes a diretiva era muito vista como uma boa prática, como algo que dependendo de como, né, aquele país europeu seguia aquela norma, como aquilo ia ser aplicado, né? Não era algo também, tinha uma segurança jurídica que você conseguia, né, saber exatamente qual era a regra. Sim, é isso mesmo. E aí cada um com a sua interpretação, isso trazia a inconsistência e insegurança jurídica dentro de uma comunidade, de uma unidade continental. Por causa disso foi comentado, entrou em debate, aí a gente chega em 2002 com as primeiras discussões sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados, em paralelo com o e-privacy. O e-privacy começou a ser desenvolvido, e aí é outra palavrinha para a gente estudar, para agregar valor, o e-privacy, que tem como finalidade trazer, né, a segurança da privacidade nas comunicações eletrônicas. Em 2006, teve essa discussão segmentada, e 2009 foi a evolução propriamente dizendo do regulamento das comunicações. Em 2016, eu pulei bastante para não tomar muito tempo, a gente teve então o RGPD em 2016, que com 2 anos de vacância, eu não sei como falar de outra forma, de período para a implementação, a vacância legis mesmo, 2 anos os estados tiveram para adaptar, pois, apesar de ser um regulamento com aplicação direta, existem alguns artigos que cabe ao Estado regular. E esses artigos que cabem ao Estado, muito tem a ver com os usos e costumes, com a cultura
Por exemplo, tem um dos artigos que é em aberto para o Estado regulamentar, diz respeito a instituições públicas vão ou não pagar coimas. Elas precisam ou não estar em acordo. Isso dá muito debate, só isso dá 3 aulas de debate. Mas é um dos pontos que deixava em aberto para o Estado. Então, depois de 2 anos, entrou em vigência, propriamente dizendo, o RGPD, e a gente tem ele até hoje. E essa é a história, assim, quando as pessoas falam, Carlos, como que você consegue saber tanta coisa de privacidade, proteção de dados e blockchain? Porque não é de hoje. Porque essa história é muito longa, você não entender os princípios, você não entende o regulamento. Muitas pessoas falam, Carlos, então os fundamentos, né? Eles estão no artigo 4 do RGPD. Eu falei, mais importante que isso, você já leu os 176 considerandos, que é o espírito da lei. Então, antes do primeiro artigo, eu tenho N considerandos que vão me ajudar a interpretar aquele artigo número 4. São os princípios, a aplicabilidade, a legitimidade. É isso que é trabalhar. Eu sempre vi como um boom. Sabe quando a gente sempre fala de uma coisa e fica dentro daquela bolha e toda a conversa, os amigos, discussões é naquela bolha? Então, para mim, sempre foi o boom, mas eu entendo que é uma exceção à regra. Eu acho que o que colaborou muito, por pior que seja, tem os valores das coimas, acho que multas, os valores das multas são extensos, são grandes, mas o mais impactante, acho que foi a pandemia. Com a pandemia, muita gente começou a coletar dados pessoais, tratar dados pessoais. Eu lembro, ainda estou passando por isso, não é passado, é presente. É como tratar dados pessoais, estamos falando de uma situação pandêmica, estamos. Isso envolve vacina, isso envolve registro, isso envolve laboratório médico, isso envolve cuidados extras, né, em relação aos dados pessoais, porque dados pessoais em época de pandemia, 99% são dados considerados sensíveis. Eu posso coletar os dados pessoais sensíveis? Eu não posso? Isso está previsto num regulamento, numa diretiva, numa constituição, num código civil, num código penal. Onde que está as minhas guias? Eu preciso de guia, eu preciso de informação sobre o tratamento de dados em época de pandemia. Muitas lives, muita informação sendo transitada de um continente para outro. Então, acho que a pandemia ajudou imenso em fazer o boom da privacidade, da proteção de dados. Acho que foi muito, muito forte. Agora, eu participo também. Isso que eu ia falar, eu participo de um grupo que é um grupo da Unicef. É um grupo global que a gente está desenhando as diretrizes, o framework de privacidade para o tratamento de dados pessoais de crianças e refugiados. Olha que interessante. Eu tenho a situação de guerra, tenho. Qual é o mais importante, tirando, lógico, a vida em si, qual é o item mais importante para o cidadão que está saindo da Ucrânia, por exemplo? É levar os documentos dele. Porque se ele chegar num outro país que ele não tem documento, ele não tem identificação, ele não tem registro, ele não tem como comprovar se ele é ucraniano ou polonês ou polaco. Ele não tem nada. Como que fica isso? Então a gente está desenhando uma forma, um framework, ainda está bem early stage, bem inicial essa conversa, para criar uma base de dados segura, que ela seja controlada ou que ela possa ser controlada por uma organização mundial, como uma ONU, que ajude o refugiado. O foco é ajudar o refugiado, porque se ele saiu, ele tem que ser aceito em outro lugar. Eu lembro da história, né? Não é história, é um filme que um pessoal... Eu não lembro, eu sou terrível para filme. É um cara que desceu no aeroporto e o país dele entrou em guerra, deixou de existir. Eu sei que ele ficou morando no aeroporto. Eu não sei o nome do filme, mas ele não tinha mais
E aí, ele é o quê? Ele não é refugiado, ele não tem origem, o passaporte dele não é mais válido, ele não consegue tirar outro documento. Tudo isso tem a ver com dados pessoais. E eu pego esse gancho para falar da mudança, né? Tem a ver com a mudança. As pessoas, desde sempre, trato os dados pessoais com pessoas. Se eu vou na sua casa, Denise, você me chama para ir almoçar, para jantar, para bater papo, um café, eu vou te olhar no olho, eu vou te cumprimentar, eu vou te tratar com respeito. Por que ser diferente com os dados pessoais? Por que negligenciar com os dados pessoais? Então, quando você vai criar uma base de dados, respeita os dados que estão sendo colocados lá. E as pessoas passaram a entender isso, que os dados pessoais, não é só meu CPF, não é só o meu RG. Não, opa, o que eles vão fazer com a minha pessoa representada mecanograficamente naquele sistema? E quando eu falo as pessoas, é o conjunto, né? É o amadurecimento do tema, tanto as empresas como os empresários em si. Eu acho que isso que ajudou a mudar bastante. A própria pandemia, o tráfego de informação é muito maior. O transcontinental também tem muita importância, muito impacto nisso. E semana passada eu tive uma reunião muito interessante com o Joe, que fez o responsável pelo filme Social Dilemma. Eu não lembro a tradução do Social Dilemma. E ele estava falando sobre a história do filme, sobre a origem do filme, como da onde que veio, né? E concordo, tem muitas coimas, muitas situações que estão acontecendo ainda, infelizmente, por mais que tenha amadurecido aqui na Europa e no mundo como um todo. E aí quando você colocou, né, dos desafios, as empresas que o patrimônio delas, eu sei que eu sempre conto essa história, mas essa história, se eu sempre conto, é porque ela tem impacto. Alguns clientes, alguns parceiros vêm falar comigo e perguntam: o meu maior patrimônio é o banco de dados, e o que eu faço? Primeiro, como resposta, a gente dá um susto, né? Porque a gente tem que ser sincero, o banco de dados não é dele. O banco de dados, na sua maior parte, existem exceções, mas são raras, o banco de dados é da Microsoft, é da SAP, da PeopleSoft, Salesforce. Eu já fiz propaganda de muita gente nessa frase. Mas o banco de dados não é do nosso cliente, não é seu empresário. O que você tem é uma licença de uso. Ponto. Experimenta não pagar essa licença de uso. Então, o que você tem é uma licença. E os dados que estão lá, que você achava que era a sua base de dados, os dados também não são seus. Afinal de contas, lá tem a morada, o endereço do seu funcionário. Presta atenção na frase. A morada do seu funcionário. Tem o CNPJ do seu parceiro. Tem o CNPJ do seu fornecedor. Então, os dados, muitos que estão lá, também não são seus. Então, você não tem nem o banco de dados é seu e nem os dados que estão lá também são seus. Não sobra nada? Não, sobra muita coisa. Sobra muita responsabilidade no tratamento, na forma de licenciamento, os direitos autorais, a gente sai um pouco, né, da proteção de dados, os direitos autorais na construção da base de dados, a relacionamento com a base de dados. Mas é uma mentira achar que o banco de dados é da empresa. O que é da empresa é a responsabilidade em manter o banco de dados, em manter as informações seguras, os dados pessoais seguros. E eu lembro muitas pessoas também, muitas empresas vêm e falam, ou alunos, mas, ô professor, você fala, parece bonito, parece fácil. Não, não é fácil. Nem sempre é bonito também. Quando você diz que o RGPD, essas leis modernas e novas vieram para ferrar com minha empresa, assim, mas que arrogância, que prepotência. Você acha mesmo que alguém na Europa levantou e falou: eu vou acordar hoje para ferrar a tua empresa que está em São Paulo? Não. Primeiro, o primeiro artigo, o primeiro disclaimer, o regulamento de proteção de dados, ele não veio por causa da empresa. Ele veio por causa do citizen, do cidadão. Ele veio proteger o cidadão. O objetivo principal do regulamento de proteção de dados é devolver o controle dos dados pessoais a quem de direito. Quem? O cidadão. Vamos imaginar
um cuidador, vamos imaginar em todas as escalas da sociedade, né? Um cuidador de idoso, imagina a quantidade de dados pessoais que esse profissional trabalha. Sabe, ele vai na farmácia, ele compra remédio, ele tem todos os dados pessoais daquela pessoa que ele cuida, e aí ele tem que se importar da mesma forma que a Embraer tem que se importar. Porque atrás, já falei isso, atrás daquele sistema mecanográfico, daquele código binário traduzido em N linguagens, está a vida de uma pessoa. Então essa é a real beleza, a real importância, os dados pessoais, o regulamento, as diretivas, os guias. Por que tem tanto guia? Por que tem tanto guideline da EDPB? Para quem não conhece, EDPB é European Data Protection Board. É um quadro de diretores que ajudam no entendimento da aplicabilidade. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil, o que não quer dizer que é impossível. Existem conflitos? Vários. Mas a gente está aqui para resolver. É essa a nossa função. Como, sabe, como jurista, como cidadão, como desenvolvedor de software, como cuidador de um idoso. Nós temos que resolver isso. A questão é como que é a prática mesmo, o dia a dia de um DPO, com as funções, os principais desafios. Eu gosto de começar pelo fim. É bonito isso, é chique. Não é chique não, é porque é o que eu penso. O principal desafio, é a escolha do próprio DPO. É extremamente crítico isso. Tem no regulamento quem pode ser? Não, não tem. Eu já ouvi muito absurdo, eu já vivenciei muito absurdo, mas eu até pouco tempo não tinha televisão para não ser induzido pelos comentários dos outros. Eu prefiro ler a lei, interpretar ao meu jeito, com a minha experiência, e se eu tiver que errar, eu erro pela minha decisão. E o que está na lei? No regulamento, na diretriz, nos guias da EDPB, nas orientações da EDPB. Não está quem pode ser o DPO, mas está quem não pode ser. É a mesma coisa? Não, não é. Um advogado pode ser o DPO? Pode. O engenheiro técnico, o engenheiro de software, ele pode ser o DPO? Pode. A pessoa responsável por recursos humanos? Pode. Depende, a gente vai ver lá na frente. E o financeiro? Pode? Talvez, depende. E uma pessoa que é departamento de marketing, só que ela foi o primeiro funcionário de uma empresa que tem 20 anos e ela conhece tudo da empresa. Pode. O que não pode, segundo o regulamento, e é meio que óbvio isso. Não pode exercer a função de DPO ninguém que coloque em causa o tratamento dos dados pessoais. Vou traduzir num exemplo prático. Acho que eu falei esse exemplo com você hoje de manhã, da auditoria, minha primeira auditoria. Eu fui para minha primeira auditoria internacional, ainda garoto. Não sou mais. Eu fui na minha primeira auditoria e aí eu entrei na sala, tinha um dos auditores externos, era das Big Four, Big Five, que não vale a pena mencionar o nome. Eu olhei para ele, 2 auditores de um lado, o presidente da empresa do outro e o auditor interno, né? E eu entrando, garotão. Nossa, meu coração disparava, eu lembro até hoje. Eu suava em bicas, eu tremia. Meu Deus do céu, e agora? Um monte de gente querendo saber tudo. E eu só quero trabalhar. Bom, usei minha estratégia, fui até o fundo da sala, peguei um suco, olhei para os auditores e falei: esse suco aqui eu posso beber ou é só para os auditores? Quebrar o gelo, né? Pode beber. A primeira coisa que eu falei foi: senhor, olhei para o presidente da empresa que me paga o salário. Senhor presidente, eu não sei se é bom você ficar aqui nessa sessão. Por quê? Porque eu não estou aqui para defender a tua empresa. Quem defende tua empresa é o departamento jurídico. Quem defende a sua empresa é o advogado contratado para fazer essa função, para exercer essa função. A minha função é o responsável pelos dados pessoais. Eu sou o DPO. A minha função é defender os dados pessoais. De quem? Colaboradores, parceiros, fornecedores. Qualquer dado pessoal que caia na empresa, eu tenho que tratar com dignidade, com respeito, com transparência, com todos os princípios definidos em lei. Não só em lei,
mas em regulamentos e na própria ética. E, inclusive, senhor presidente, eu vou falar coisas que não são boas para você ouvir, porque tua empresa não é perfeita. Tem muito a ser feito ainda em questão de privacidade e proteção de dados, desde treinamento, desde desenvolvimento de software, desde comprovar evidências de tratamento. Como que eu provo uma evidência de tratamento? Ah, eu vou mandar um print screen. Tá, vai mandar um print screen. Isso aí não é vulnerável? Alguém não pode pegar o print screen e alterar no Photoshop? Ah, não, vou mandar um e-mail dizendo tá tudo ok, hashtag tamo feliz. E se alguém interceptar esse meio do caminho e alterar? Então, isso é uma evidência fidedigna? Então, são todos os desafios para falar quem não pode exercer a função. Ninguém que coloque em risco a execução única e exclusiva do responsável por proteção de dados. Então, o advogado pode ser? Pode. Desde que ele não esteja exercendo a função de advogado para a empresa a qual ele será o DPO. O responsável por recursos humanos pode? Sim, desde que ele não esteja exercendo a função de recursos humanos, de diretor, enquanto na execução das atividades de DPO. O engenheiro de segurança de tecnologia pode ser o DPO? Pode, desde que ele não misture. Porque imagina, eu sou responsável pela segurança da informação. Teve um vazamento de dados. Eu tenho 72 horas para reportar isso para a autoridade. Eu tenho menos tempo ainda para falar com o titular de dados. Pausa, aspas, triplas, quádruplas. Se tiver besteira, se tiver vazamento de dados, já tem o planeamento feito. Não vai agir por impulso. Quem faz esse planeamento? Quem responde pelo vazamento de dados? É o de segurança, é o DPO, é o marketing, é o relações públicas, é o presidente da empresa, é o diretor geral. Quem responde? Quais as palavras ele vai utilizar? Como ele vai utilizar? Qual é o tempo que ele vai utilizar para reportar em público? Então, são todas as questões para responder quem pode ser um DPO. Qualquer um, que não coloque em causa, que não tenha conflito com uma atividade secundária ou primária. Recomendações, tem várias. Tem várias. Alguém que tenha um conhecimento profundo do mercado, da área de atuação, que tenha uma facilidade para absorver e trabalhar com papeladas, com documentos, com leis, interpretação de leis. Mas mesmo tendo tudo isso, você não é o super-homem. Eu não sou o super-homem. Na minha equipe, eu tenho 8 pessoas. E é pouco. Eu estou pleiteando mais. 8 pessoas que trabalham quase que exclusiva para mim. Tenho advogado, tenho financeiro, porque eu não sou obrigado a saber o prazo de retenção de dados de acordo com o Código Civil para um litígio, Código Civil não, laboral, para uma eventualidade disputa no Tribunal do Trabalho. Eu não tenho que saber qual que é o prazo, não é minha função saber que o colaborador tem até 1 ano para entrar com uma ação pleiteando os direitos de 5 anos atrás. Eu nem sei se é assim no Brasil ainda, mas aqui em Portugal é. E é minha obrigação como DPO saber dessa? Não, não é. Mas eu tenho que ter um jurista que entenda muito bem o que eu estou falando. Que ele saiba que o DPO precisa dele, que ele é essencial para essa informação. A questão não é, de novo, primeiro, quem é, e sim quem não pode, e segundo, você não está sozinho, né? Tem que ter uma equipe, você tem que ter a pessoa de marketing, marketing é um trabalho enorme, um desafio enorme, o maior desafio de todos. Esse é um exemplo para, não vou dizer fechar com chave de ouro, mas é um mega exemplo. E eu não sou tão criativo não, isso aí é que acontece no dia a dia. Veio uma pessoa e falou assim, ô Carlos, eu tenho essa baixa médica, que eu não lembro como que chama, no atestado médico. Eu tenho esse atestado médico que o meu funcionário enviou para mim, ele não vai poder vir trabalhar hoje. Na hora, fez assim, puta, ferrou minha vida. É só uma ligação que eu recebi. Ferrou minha vida. Pelos próximos longos meses. Porque eu pensei, tá, esse atestado médico, ele entrou pelo departamento de operações. Imagine aí um helpdesk. Uma linha de produção. Então, o funcionário mandou para o chefe dela, que é linha de operação, um atestado médico. Só que não é o chefe dela que paga o salário. Ah, tá, mas ele tem que mandar esse atestado médico para os recursos humanos.
Caramba, é o mesmo documento, dado pessoal, sensível. Então, entrou pelo departamento de operações, foi para o departamento de recursos humanos. É o recurso humano que paga o salário? Não, não é. É o departamento financeiro. Aí pega o mesmo documento, envia para o financeiro. Aí, tudo isso para responder. Quanto tempo? Carlos, você trabalha tanto tempo com isso, quanto tempo eu preciso para guardar essa baixa médica, esse atestado médico? Eu olho para os lados assim e falo, ferro. Eu descobri que eu tenho que fazer um plano de retenção de dados, onde, depois de 8 meses, diário, trabalhando em cima disso, ele está no começo. Ele está no começo. Por quê? No departamento de operações, então ele vai ficar um mês. No departamento de recursos humanos, ele vai ficar 1 ano. No departamento financeiro, ele vai ficar 10 anos, o mesmo documento. E aí eu não só tenho que ter uma política de retenção de dados, como eu tenho que falar, criar um processo, um procedimento de como eu vou eliminar esses dados. Eu vou pegar os dados e vou jogar assim, ó, pela janela? Ah, eu vou. Não. Ah, eu vou. Não, eu vou comprar uma destruidora de papel. Deixa eu te falar, sinto muito. Tem N tipos de destruidora de papel. Cada uma tem um propósito, uma finalidade, um nível de segurança. Qual é a exigida de acordo com o mercado em que você atua? Então, acho que foi o maior desafio até hoje, é desenhar o processo, os procedimentos para destruição de dados pessoais, né? Plano de retenção, política de retenção de dados pessoais numa empresa que tem milhares de departamentos, cada um, todo mundo queria ficar com tudo. Ah, não, esses dados aqui são meus, eu vou guardar, porque se alguém perder? Não, se alguém perder vai ser culpado, vai ser penalizado, não pode perder. Você vai deitar fora, vai jogar fora. Então são vários os desafios, desafio, e não são técnicos muitas vezes. Eu estou lembrando agora de técnico. Posso falar de blockchain? Eu gosto disso. É outro desafio. Outro desafio. Eu trabalho numa empresa que ela desenvolve muito em inteligência artificial, em robótica, em blockchain. E eu, como responsável por proteção de dados, todo mundo me vê. Imagina, uma empresa que trabalha com tecnologia, o Carlos é o blocker. Ele vai bloquear tudo. Não. É o oposto disso. Inverte. Em vez de blocker, é o enabler. É o cara que vai possibilitar fazer isso de uma forma adequada. Tem que ser criativo. Tem. Então, Carlos, me una, faça unir blockchain. Para quem não sabe, uma forma rápida de explicar. É um sistema seguro, transparente e imutável para você colocar registro de coisas lá. Pronto. Tentei traduzir de uma forma simples. E que você não consegue apagar nunca. Que você registrou na blockchain, lá fica pro resto da tua vida. E da vida dos teus próximos vidas também, se tiver. Como que eu vou utilizar para dados pessoais se eu tenho que exercer o direito de apagamento, eu sou obrigado a fazer o direito de retificação, eu não consigo alterar os dados na blockchain? E aí eu estava numa discussão violenta, ferrenha, com um monte de... Nossa, eu apanhava de tudo que é canto. Os advogados de um lado, os engenheiros técnicos do outro, isso não combina, e eu, sim, combina. É a mesma analogia de uma autoestrada, de uma via, de uma autoestrada. Se teve um acidente na autoestrada, a culpa é de quem? É da autoestrada só? Não. Pode ser sua que não tem carta de condução, sua que não conduziu adequadamente, sua que não fez vistoria do carro. Ou seja, a blockchain é uma via. O que importa não é a blockchain, é como eu vou utilizar a blockchain. Eu vou colocar dado pessoal na blockchain? Acabei de dar um tiro no pé. Nunca mais eu arranco aquele dado pessoal da blockchain. Tá, mas eu posso colocar dados criptografados, posso colocar dados anonimizados. O próprio nome já fala, anonimizado. Se é anonimizado, não é um dado pessoal. Então eu posso... Mas a ideia que eu mais consegui ver é o link, a conexão, e a gente volta para um assunto que são as evidências de tratamento de dados pessoais. Eu não vou colocar na blockchain dado pessoal, eu vou colocar tal dado pessoal entrou na empresa através desse e-mail, foi tratado nesse departamento, foi copiado para... Lembra do atestado médico? Então vou ter todo o tracking
do tratamento de dados, não do dado em si. Tudo isso em blockchain, transparente, imutável. Perfeito, perfeito. Uma auditoria, você chega e só mostra o bloco. Ó, é esse bloco que é responsável por todo o caminho feito da sua atestado médico até a destruição do mesmo. Isso é brutal. Isso Então, eu ganhei um prêmio por causa disso aí. Eu fiquei todo feliz, fiquei nervoso. Tem que ser doido. Então, o que precisa? Precisa ser doido. O meu conselho principal tem a ver com a música que eu ponho sempre no começo das aulas. Believer. Believer. Acredita em você, acredita no teu potencial. Muitas pessoas vão falar não, muitas pessoas vão falar eu não trato dados pessoais, eu não preciso disso, isso aí é uma profissão de modinha, daqui a pouco não está regulamentado, no Brasil LGPD, o DPO é obrigatório, não é obrigatório. Esquece tudo isso, faça você por você, porque o mercado precisa de você. Então, estude não só o Regulamento Geral de Proteção de Dados, não só o LGPD. Estude em paralelo tudo que trate de dados pessoais. Sabia? Talvez você não, mas alguma pessoa não saiba, mas pô, eu tenho dados pessoais, tratamento, leis, regras em todas as áreas do direito comercial, do direito civil, direito personalismo, direito comercial, todas as áreas do direito, eu tenho um ou dois itens que se relacionam com os dados pessoais, com a proteção de dados, ou com a violação dos dados pessoais. Então, trabalhar com os dados pessoais, para quem quer, é ir além, é ter muita paixão, saber que quando você trata de dados pessoais, você trata com pessoas. Você vê pessoas, você tem que respeitar as pessoas. Se coloque no lugar delas. Então, não é um banco de dados, não é um newsletter de marketing. Se coloque no lugar dessa pessoa, recebendo um newsletter a qual ela não pediu, a qual ela não deu consentimento. Vixe, falar de consentimento, mas vamos marcar outra para eu falar só de consentimento? Eu falo horas de consentimento. Para falar, trabalhar com paixão. O que você quer? Para ser um DPO, é respeitar as pessoas. Se você respeita as pessoas, o tratamento com as pessoas, mais de metade do caminho você já andou. Porque você vai buscar informação em tudo que é lei, tudo que é guia. Hashtag tamo junto. Eu fico extremamente honrado de estar participando, de partilhar esse conhecimento. Eu transmito para eles, se eles não te ouviram, o seu agradecimento por eles estarem aqui também. Somos um só. Se a gente não pelo menos tentar fazer correto, quem vai tentar? Então a gente fazendo um pouquinho de cada vez no todo vai fazer a diferença. Obrigado. Espero o próximo convite.